Vamos ver se agora a conexão fica boa, né? A gente estava falando aqui com a Rosélia na live, mas estava dando muito retorno aqui. E aí vamos ver se agora funciona. Vamos ver. Sejam bem-vindos aí, galera, vocês entrando. Será que agora vai, Rô? Espero, né? Melhorou? Melhorou nada, tá com ela. Ai, meu Deus do céu, não creio. Bom, vamos continuar então, porque aí eu já não sei mais o que fazer com esse eco, não. A gente já saiu, já voltou. A gente continua e vai ficar gravado, a galera não tá ficando, porque provavelmente não tá conseguindo entender. Eu não sei se na gravação fica melhor, se a galera depois ouve a gravação e consegue entender. É um jeito, né? Porque... Vamos lá. Então, continua falando. Você estava falando dos remédios, né? Dos malefícios que os remédios, os medicamentos para acalmar as crianças. Oi, Giva! Saudade de você. Os medicamentos que os pais estão dando na intenção de acalmar os filhos, ele, na verdade, ele faz aí um efeito rebote, né? Aí você comentou que essas crianças, algumas têm insônia e aí acabam não conseguindo dormir à noite, outras engordam, outras emagrecem, né? O que mais acontece, que você tem visto acontecer, de toda essa base que você já contou aqui, o que mais é comum acontecer com as crianças que vivem à base de remédio para acalmar os ânimos? Então, acontece assim, por exemplo, um crescimento de o domingo de Páscoa, por exemplo, de uma mãe que começou a dar um remédio faz 2 semanas à criança e ela disse que ele não é mais a mesma pessoa, né? Que sentiu falta da criança que ela tinha antes do remédio, né? A criança que brincava na hora do almoço, que conversava, sentou à mesa e ficou pálida, ficou enjoada, deu náusea e saiu da mesa e não conseguiu mais comer também. Entende? Isso são Mas o que aconteceu? Essa criança, ela ficou apática? O que houve com a criança para ela não ter reconhecido? Então, a criança fica apática, né? E eles chamam de essa palavra zumbi, né? Porque ele é meio que dá um apagão, né? É um antidepressivo que mexe com todo o sistema nervoso, que dá uma acalmada. É um sossega-leão, como dizer, né? Tá. Certo? Então, essa criança hiperativa, ela fica sonâmbula, porque ela perde as faculdades normais dela. Ela deixa de ser criança quando ela é medicada. Isso é de escola. Tem escola. Ela escreve, ela tira da lousa. Quando dá, né, para ela enxergar, quando não interfere demais. Porque eu tenho histórias de mães que mandaram, que o professor teve que ligar, a coordenação ligar por de efeitos, né? Que a criança não estava falando coisa com coisa, totalmente fora do normal. E, gente, olha... Deu uma picotada aqui na sua fala, deixa eu só ver se eu entendi o que você falou. Você falou que teve o caso de uma criança que a escola entrou em contato com o pai porque a criança não estava falando coisa com coisa. Isso. Estava andando desordenadamente pela escola, não parava. Então a gente pode considerar aqui como efeitos desses medicamentos para acalmar as crianças, né? Do que você falou aqui. Então, deixa a criança desorientada, apática, faz a criança perder o sono, e aí se resolve um problema e cria outro, né? Porque aí de madrugada essa mãe, esse pai não vai conseguir dormir. Essas crianças, elas vão ter interferência aí no peso, então algumas vão engordar, outras podem emagrecer. Então isso tudo são consequências normais de crianças que tomaram
medicamentos para acalmar os ânimos. Além disso, o que mais você já percebeu, você já ficou sabendo, já chegou até você, de situações que aconteceram com crianças que tomaram medicamento para acalmar os ânimos? Então, o pior fator disso, Val, é a dependência. Dependência química. Tá? De todos os Dependência química. a dependência do remédio. Então, na verdade, esses pais, eles estão viciando os filhos desde pequenos. Desde pequeno. Porque dependência química é um vício. Isso. Né? Tá, E o medicamento, ele é uma droga, né? Só que é uma droga em quantidades diferentes das drogas que são praticadas por aí. Então, os pais, eles estão inconscientemente criando uma dependência química nessa criança. É isso? Isso. O que acontece com os pais é porque geralmente eles nem têm, entende? Quando eu falo os efeitos colaterais, eles arregaçam os olhos. Porque é dado por uma pessoa de confiança, entende? Alguém que tem um registro, né, no CRM, CRN. Né? Então, isso é um fortalecedor da confiança que os pais têm. Só que o Augusto Cury diz que os médicos deveriam dizer para os pais que as crianças deviam tomar o remédio por um certo período. Não deveriam tomar por tanto tempo. Crianças tomam remédio por 9, 10 anos. Né? Eles estão começando cada vez mais cedo. Então, se esse remédio for administrado por um tempo curto, não gera tantas consequências negativas quanto a maioria dos casos que levam anos tomando, é isso? Então o TDAH, os transtornos em si, eles são comportamentais, entende? Por isso que todo transtorno comportamental tem algo por trás, mascara realmente um conflito. Por isso que eu fui direto no ponto. Quem tem que melhorar? Quem tem que se amar? Quem tem que se cuidar? Quem tem que buscar melhorias é a mãe. Para que essa criança seja uma criança feliz. A mãe estando feliz, essa criança está feliz. Pelas minhas pesquisas, é a insatisfação da mãe que a criança, por incondicional que essa criança tem relação de venerar esse ser, essa mãe, é que faz com que essa criança comece a se agitar. Eu não tenho profunda pesquisa sobre autismo, então eu que o meu nicho é o TDAH, tá? Os transtornos, ansiedade, ansiedade e TOD, né? Tá? Eu garanto, né? Eu te ajudar, mas o autismo, a não ser que ele seja mais leve, e tem o leve, tem o médio e o mais forte, né? O intenso. Então, são situações que precisam ser revistas. Porque o remédio não tem como ele parar com aqueles sintomas, com aquele comportamento. É comportamento padrão que se repete. Tá? Então, a gente precisa ir na origem. Verdade. Mas assim, a gente ainda falando da medicação, né? A gente falou aqui de fármacos, né? Que são, como você falou, qual foi a palavra mesmo que você usou? Componentes químicos, né? Sim, psicotrópicos. Sim. Então a gente estava usando aqui exemplos de componentes químicos, que são fármacos. Mas qual é a sua visão sobre aqueles remédios tipo, não é remédio, né? Mas aqueles florais, homeopatias? Como é que você interpreta esse tipo de, entre aspas, medicação, mas que não é fármaco, não é químico ali? Então, Val, é assim, olha, todo remédio que não vai na origem do problema, ele é Sim. Você suaviza, né? Você mascara, você dá uma aliviada na hiperatividade da criança. Eu tenho, né? A gente pode começar
massagem, pega o floral, uma massagem alinhado ao relaxamento, certo? Porque é muito simples. Quando as mães começam a assistir as lives, ver as dicas, né, de relaxamento que dá para fazer com a criança, utilizando a programação neurolinguística, você vai vendo que é muito fácil transformar uma criança, transformar o comportamento dessa criança com relaxamento, né? E trabalhar a respiração, conversar com ela, contar a história, tá? Da forma eu disse para vocês que o meu ambiente era um ambiente alfabetizador, porque eu sou contadora de história, eu sou professora, né, era professora pedagoga, então eu ia em Montessori, tá? Então, tudo isso tinha na minha casa. Quando eu decidi olhar para mim, aí as crianças começaram a mudar. Entendi. Então, assim, eu costumo usar uma comparação, porque até aqui no meu negócio também, né? Como eu trabalho com emagrecimento, e eu não foco na comida, né, na alimentação propriamente dita, embora eu fale da alimentação, esse não é meu foco principal. Meu foco é a parte emocional, comportamental. E uma coisa que eu sempre dou como exemplo, e que pode até te ajudar aí, né, para você usar esse mesmo exemplo, né, para as pessoas, é o seguinte: é como se a febre é um sintoma. E aí, quando você está febril, quando você tem uma febre, isso é um sintoma de que tem alguma coisa errada dentro de você. Você não sabe o que é, mas no primeiro dia ali, num primeiro momento, o que você faz? Você toma um antitérmico, ou se é seu filho, se é seu pai, sua mãe, você dá um antitérmico, que é o primeiro remédio, é o primeiro paliativo para resolver o problema, é a febre. Só que normalmente essa febre ela é decorrente de alguma infecção, de alguma coisa que está acontecendo que está errada ali por dentro do corpo. E aí, depois de 2 dias, 3 dias, você não vai passar 10 dias dando antitérmico. Seja você tomando, ou seja, principalmente se for para o teu filho. Né? A gente tem um cuidado muito maior com os nossos filhos do que com a gente mesmo. Então, imagina aqui que é o teu filho, e você não vai passar 10 dias dando antitérmico para o teu filho. Não é verdade? Então, primeiro dia lá você deu, no segundo você dá ainda, mas você já tá assim meio tipo, se não melhorar, eu vou levar no médico. Se até tal hora essa febre não diminuir, eu vou levar no médico. Você tá ali monitorando aquele sintoma. E aí, quando você vai no médico, o médico faz todos os exames, identifica qual é a causa do problema, que pode ser uma infecção, que pode ser uma bactéria, que pode ser uma inflamação, pode ser um monte de coisa, né? Aí o médico identifica a causa do problema. Quando ele identifica a causa do problema, o que ele passa? Um remédio para resolver o problema, que é a causa da febre. Né? Então não adianta a gente passar 10 dias dando antitérmico sem dar o remédio para o que está causando. E aí eu uso essa história para poder explicar como que no emagrecimento isso funciona. Né? Não adianta você ficar fazendo dieta, não adianta você ficar se matando na academia, não adianta você ficar fazendo procedimento estético, ficar fazendo cirurgia bariátrica, se você não tratar a causa, porque isso tudo é sintoma. O peso que você tem, o peso que nós temos é sintoma, é reação. É sintoma de algo que está bagunçado dentro da gente. Então, se a gente não conserta aquela bagunça, né, se a gente não trata a causa, não dá o remedinho da infecção, da bactéria, seja lá do que for, a febre vai continuar, o peso vai continuar. Né? Então, eu acho que tem muito a ver essa história que eu uso para poder explicar para os meus clientes, né, o porquê que a gente precisa ir na causa e não ficar só tratando superficialmente o sintoma. E eu acho que tem muito a ver com isso tudo que você contou aqui,
né, da causa, do sintoma. Não adianta os pais darem remédio para os filhos, que isso é só... dar um remédio para a criança acalmar é a mesma coisa que dar remédio para a febre da criança durante 10 anos, só dá antitérmico. Né? Se o pai não for entender o que está causando aquela situação, que está deixando aquela criança agitada, ele não tem a oportunidade de tratar a causa de verdade. Né? Então, o que ele precisa fazer, o que esse pai e essa mãe precisam fazer para poder entender qual é a causa? Né? E aí existe um universo de possibilidades. Né? Mas aí você já deu um exemplo aqui de uma das possibilidades, que é o reflexo, né? A criança espelha o comportamento ali dos pais. Então essa eu acredito que seja uma possível causa, né? Porque eu acredito que devam ter outras causas também, que de repente num atendimento você consiga fazer essa análise mais cautelosa, né? Do que é cada caso. Porque, assim, eu acredito que... Eu sou mãe, eu tenho 4 filhos, né? Então, é muito, muito automático pra gente, que é mãe, a gente pensar que o problema da criança está na criança. É muito difícil pra gente parar e pensar, como assim o problema da criança está comigo? É muito difícil. Eu tenho 3 que são terríveis. Isso me traz a consciência do que eu tô com problemas. Valéria, tô com problemas. Né? Porque são 3 terríveis. Né? E tem seus momentos de fofura, mas tem os seus momentos de me arrancar os cabelos. Hoje, ó, se vocês veem, gente, tá horrível aqui, tá vendo? Tem que pintar. Tem mais cabelo branco do que preto. Isso essas crianças me deixam doida. E aí, eu vou te perguntar, Rô, que dica você daria para essas mães, para esses pais que estão aqui assistindo? Do que a gente pode fazer? Você já deu uma dica, que foi a meditação. Para quem chegou agora e não viu mais cedo, né, a dica que você já tinha dado. Então, se você está atrasado na live, já se liga aí que a primeira dica já passou, que foi a meditação. Tá? Então... O que a meditação faz? Faz a pessoa voltar para o centro, né? Se concentrar, olhar para dentro dela. Então, a meditação tem esse lado positivo. Mas, além de meditação, que outra dica você pode dar para esses pais, essas mães que têm esses anjinhos acelerados em casa então, e que querem trabalhar isso aí? E quando eu falo de estar presente com os filhos, eu uso, por exemplo, o Mindfulness, né? Certo? Que é a meditação. Tá? Mas se a gente traduzir o nome, a gente vai ter a certo? Então, para você que é mãe, tá? Tira meia hora e se dedica de forquião a esses filhos. Faz assembleia. O pequenininho dá para fazer assembleia? Já? O que é fazer assembleia? Me explica, traduz para o meu entendimento de mãe. É uma conversa familiar semanal. Conversa familiar, o quê? Fraternal? Semanal. Tá ruim semanal, assim, né? Tá. Semanal, deu uma espicotada. Então, essa assembleia é fazer uma reunião da família, onde a gente vai discutir os assuntos do comportamento da família, é isso? Interessante, gostei. Conte-me mais. Então, você pode trazer, desde troca, né, o controle do esfíncter, que é tirar a fralda da criança, se você tiver a idade de tirar a fralda da criança, você conversa com essa criança que vai começar a tirar a fralda, que vai perguntar, levar ele várias vezes ao banheiro, até que ele tenha consciência. Gente, eu digo sempre que quando a gente subestima demais a inteligência da criança, aí a criança começa a se sentir incapaz. Entende? Por isso que deve haver um diálogo franco. Tá? Porque a criança... Mas me conta como é que funciona essa assembleia. Eu fiquei interessada na assembleia. Explica. Aí tem a reunião. Você conversa, se for a troca de fralda, se for a dificuldade de aprendizagem, qual é a dificuldade de criança, por quê?
sempre por que ela está com essa dificuldade, né? Mas com esse tom de voz você não pode se alterar, tá? Porque quando Nossa, você tá altera... picotando pra caramba. Tá picotando um monte. Deixa eu repetir o que você falou, pra galera que tá aqui conseguir entender. E eu me certificar que eu entendi o que você falou, porque como tá picotando, pode dar algum desentendimento aí. Então, assim, você primeiro deu uma dica que foi da meditação. Aí agora você deu a segunda dica, que é de fazer uma assembleia. Essa assembleia é uma reunião entre todos os componentes da família, uma vez por semana, e nessa reunião a gente vai abordar os desafios que cada um está vivendo. Então, se eu tenho uma criança que está na fase de sair da fralda, a gente vai conversar em grupo, falando sobre essa ação do ir no banheiro, de não usar a fralda e coisas do tipo, certo? Aí, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo meu aqui em casa. Eu tenho 2 pequenos, uma de 3 anos, que está ainda na fralda e eu estou tentando tirar. Um de 6 que já deixou a fralda no dia a dia, porém, à noite eu ainda tenho que colocar, porque ele, dormindo, ele não tem controle. Ele faz xixi na cama dormindo. E eu tenho um outro mais velho de 11 anos. Tenho a mais velha, mas aí ela não entra nesse contexto aqui. Já é adolescente, então não entra... Pode até fazer parte da assembleia, mas não entra no contexto do que eu quero perguntar. Como que é, assim, nessa assembleia, como que eu faço essa reunião onde cada um tem uma idade diferente, tem um ponto diferente que precisamos trabalhar, fica todo mundo junto, porque não vai rolar uma briga de um meter o pitaco no outro, porque é normal um apontar o dedo para o outro e falar que o errado é o outro. Aqui em casa isso acontece que é só Jesus. Um faz uma coisa, foi ele, foi ela, foi ele, foi ela. E olha que eu faço, sento com eles, converso, explico a importância de assumir responsabilidade, né? E mesmo quando um faz uma caca muito grande, a gente, e que eu vejo que está com vergonha de falar que foi que fez, ou que está com medo de eu brigar, ou de botar de castigo, alguma coisa do tipo, porque aqui em casa o castigo é castigo. Eu deixo sentado na cama sem brincar, sem mexer em nada. Então, como às vezes fica com medo de entrar para o castigo, aí às vezes não fala o que foi que fez. Então, quando a gente sente que isso está acontecendo, a gente conversa, fala, olha, não, se você falar a verdade, apesar da circunstância, você não vai ficar de castigo, mas eu quero que você fale a verdade. Mas isso é um problema que a gente tem aqui, né? Então, como que é nessa hora dessa assembleia? Porque na minha cabeça eu acho que a primeira coisa que vai acontecer vai ser um apontar o dedo para o outro e dizer que é responsabilidade do outro, que a culpa é do outro, que é o outro que tem que fazer. Como é que funciona essa dinâmica? Então, Valéria, uma assembleia com atos, né? Pode ser dito regras, ou com criança a gente fala, da mesma faixa etária sua, a gente fala combinados. Tem que esperar a vez, tá? Então, quando um começa a respeitar o outro, não vai haver mais essa coisa de apontar o dedo. Olha que eu já pensei numa gamificação aqui. Já tô aqui pensando numa game, porque eu já tô fazendo uma estratégia de fazer isso aí. Aí já tô gamificando aqui na minha cabeça, você até me disse, é uma ideia legal, de tipo pegar um objeto, tipo um dado, alguma coisa do tipo, e só tem a palavra de falar quem estiver segurando aquele troço ali. Que a pessoa ela tem que esperar chegar na vez dela para ela poder falar. Que aí ela vai passar o bastão, digamos assim, né? Passei o bastão, agora é a sua vez, agora você fala. Vou gamificar esse trem, vou fazer isso aí, depois eu vou te contar. E vocês que estão chegando aqui, que estão assistindo, se vocês estiverem gostando dessas dicas aqui, se vocês gostaram dessa ideia da gamificação, também coloca aqui, comenta aqui. E comenta como é que é na sua casa. Comenta se você tem filho pequeno, se você tem desafios com o seu filho, se os seus filhos são agitados, que tipo de situação você está vivendo aí. Aproveita que a gente está com uma especialista aqui e ela vai poder dar umas dicas aqui, inclusive respondendo a sua pergunta. Então aproveita para deixar as perguntinhas aí. Eu já fiz o meu papel
de aproveitar o tempo para poder fazer uma consultoria gratuita aqui. Aproveite também o seu tempo e faça uma consultoria gratuita aí perguntando para ela o que você quiser. Criança adora se sentir responsável, se sentir capaz, ser escutada, ser ouvida. Ele se sente importante, tá? Então, outra dica que eu dei para a mãe é que ela usasse o lencinho dos copeiros para fazer as crianças ajudar em casa, tá? Nas tarefas de Que casa. legal! Tá? Então, os filhos, ela tem 3 anos, tá, Valéria? Tem 6 anos, tá, Valéria? Gabriela já fez essa atividade com ela, tá? E Eita, travou aqui o vídeo da Rosélia. De que ele tem que ter. Ele é o mais velho, ele tem 6 anos, então ele meio que cuida mais, ele é mais responsável, tá? E essa responsabilidade ele explica mais. Ele tem uma postura de irmão mais velho, né? De proteção em relação ao menor. Então, na Assembleia da crianças e conversa sobre, né, sobre os cuidados que você tem que fazer. Tá? Quando a gente era pequena, a gente ia à padaria sozinha, né? Varria o quintal, que era grande, no meu caso. Eu sou irmã mais velha, então eu cuidava dos menores. Isso me fazia me sentir importante. As crianças precisam de afazer. Tá? E não é só forrar a cama e tirar a mesa, não. Eles precisam ajudar a secar a louça, eles precisam alimentar o cachorro, tirar a pedrinha do gato, lavar o quintal. De que a água precisa ser economizada, porque nós temos escassez de água, né? E que dica você pode dar para, não é a convencer, a palavra não é convencer, para incentivar a criança a querer ser participativo? Existem momentos que os meus filhos são extremamente participativos e querem ajudar a fazer as coisas. O meu de 6 anos, ele adora ir para a cozinha, ele pede para ajudar a fazer as coisas. Ele sabe que ele não pode mexer com nada de fogo. A gente já criou essa consciência nele aí. Então, às vezes, assim, a gente está preparando alguma coisa. Mãe, eu posso te ajudar? Eu posso quebrar o ovo para você? Eu não vou mexer com fogo, não. Ele já vem quebrando objeção. Não vou mexer com fogo. Eu posso fazer alguma coisa que não mexe com fogo? Meu marido adora fazer bolo para as crianças e ele adora bater bolo. Então ele fica lá segurando a batedeira, rodando a batedeira, enquanto meu marido vai colocando os ingredientes. Então ele é participativo, ele gosta de ajudar. Mas tem momentos que a gente pede ajuda e não quer. Principalmente quando o momento é de guardar os brinquedos. Como que faz para poder incentivar a criança? Porque assim, eu tenho essa facilidade de ter momentos, né, que eles são participativos, mas eu imagino que talvez tenham mães aqui que os filhos sejam exatamente o oposto, que os filhos tenham essa dificuldade. Existem alguns momentos que eu tenho essa dificuldade. E como fazer? Como que a gente pode incentivar essa criança, motivar essa criança a ser participativa quando ela não quer ser participativa? Então, nessa conversa franca, você pode perguntar para ele. Ele vai adorar te responder. Você gostaria de fazer quando você não está a fim de guardar os brinquedos? Qual é a ideia que você me traz? A criança adora refletir. Tá? Certo? Então, a criança, ela vai pensar. Ela vai se colocar no seu lugar. Ela vai usar empatia. Para ela resolver essa situação. Tá? É muito importante que a criança se sinta parte das decisões da casa. O que a gente tem feito ultimamente né, não é trazer essa criança para a realidade. E a gente começa a reclamar de que a criança não faz atividade, de que a criança não coopera.
porque simplesmente a gente não tem um branco, né? Então, a inteligência emocional é necessária nessa hora. Eu preciso respirar fundo, me acalmar, porque aí eu já estou estalando os dedos. Então, imaginando o que eu tenho que fazer para fazer essa criança me ajudar. E aí, no momento antes de começar, eu tenho que trazer esse assunto. Porque isso aqui é uma questão de convivência ali. E os brinquedos estiverem espalhados, como é que ele vai se sentir em relação a isso? E se ele brincar e largar, como é que ele vai se sentir em relação a isso? Tá? Você tem que trazer sempre os prós e os contras para essa criança, para tudo. E a gente tem negligenciado essa criança desse diálogo. A criança sem o diálogo franco, ela não se sente parte desse sistema familiar. E aí é onde começa a nossa bronca. Porque ele é preguiçoso, porque ele não ajuda, porque se pudesse ela entraria dentro do céu. Só que não tem uma disciplina dentro de si. Porque a gente vai deixando. E aí, quando a gente explode, por que a gente explodiu? Verdade. É um acúmulo, né? A gente, quando explode porque acumulou uma série de situações e acaba explodindo, verdade. Olha só pra nós. A gente tende a se acomodar com situações que deixam a gente folgada, Quem é o adulto da relação entre mãe e filho, entre pais e filhos? Se eu acostumo meu filho mal, eu não posso cobrar dele uma postura de respeito, disciplina, organização. Se eu não trabalho isso nele, você sabe o que a gente trabalha, o que a gente descobre que o dia tem 24 horas? Não é a procrastinação? E adultos, verdade. Imagina uma criança. Verdade. E eu começo a xingar ele, a rotular pejorativamente. Uma coisa que a culpa é minha, sinceramente. Entende, gente? É a Sara que está me dando oi. 7 anos, a Sara. 6 anos, eu acho. É aluna de educação infantil. Então é isso. Faz sentido para você? Pior que faz. Faz todo sentido, mas é difícil da gente ouvir isso, mas é necessário. Né? Às vezes a gente precisa parar para poder refletir, né? O que a gente precisa fazer, e você já deu algumas dicas hoje que foram fantásticas aqui. E eu recomendo que as pessoas tentem, né? Porque a gente não pode simplesmente falar assim, não, eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que isso não vai funcionar, eu acho que não é nada disso, e eu acho que isso não funciona. Tenta, experimenta. Depois que você tentar, depois que você experimentar, se não der certo, aí você vai lá no perfil da Rosélia e perturba o saco dela. Rosélia, eu fiz, não deu certo. Aí ela vai, como especialista profissional, ela vai te direcionar para poder entender o que foi que você fez ou o que foi que você não fez para aquilo não ter dado certo. Mas você perde a oportunidade de descobrir uma alternativa incrível se você não tentar. Né? E às vezes a gente não tenta pelo comodismo, pela zona de conforto, de eu vou ter que fazer uma coisa diferente, eu vou ter que tentar mudar, né? É difícil, mas se a gente não começar por nós, que somos adultos, que temos um discernimento maior do que os nossos filhos, a gente está colocando a responsabilidade no nosso filho de que ele tenha mais discernimento do que a gente para mudar? Não, realmente, sim, faz total sentido tudo isso que você falou, né? E cabe a nós que temos esse discernimento além, né, de buscar entender qual é a causa desse sintoma,
Algumas situações vão precisar de um atendimento mais personalizado, né? Porque cada criança tem um jeito, então dicas genéricas vão ajudar. Outros você vai ter que entender exatamente caso a caso, né? Então, recomendo que quem ainda não conhece a Rosélia, vai lá no perfil dela. Tem o perfil dela que é o Rosélia Cruz, e tem o perfil do programa dela que é o Espaço Florescer Oficial, não é isso? Então procurem a Rosélia, seja no perfil dela, seja no perfil do Espaço Florescer, e enche ela de perguntas, pode enchê-la de perguntas, que a Rosélia é uma fofa e ela vai te responder, tá? Mas busque essa alternativa. Oi, Si, seja bem-vinda aqui. Busque essa alternativa, que é encontrar a causa. Para de ficar o resto, você vai passar o resto da sua vida dando remédio de febre para o teu filho, tentando tratar o sintoma sem descobrir a causa do porquê que ele está agitado, do porquê que ele está inquieto, né? Não é dando remédio para ele que vai acalmar ele. Pode até acalmar, mas vai trazer consequências que vão te trazer problemas hoje e essas consequências vão perdurar o resto da vida nessa criança. E quando ela for adulta, ela vai estar levando junto essas consequências. E como vai ficar a tua culpa? O teu sentimento de culpa, quando essa criança desenvolver algum transtorno mental ou emocional lá na frente, e que você tiver consciência que agora, antes você não sabia, então você está perdoada. Antes você não sabia que isso era uma possibilidade, que isso era um problema que podia acontecer. Agora você já sabe. E o conhecimento, ele traz responsabilidade. Então, agora que você já sabe que você está colocando a saúde do seu filho em risco quando você tenta tranquilizar ele com um remédio, você precisa buscar qual é a causa correta que está levando a isso acontecer, né? Afinal de contas, nossos filhos não são cavalos para a gente dar remédio calmante, né? Não é dar acalma, sossega-leão ali na criança. Não são, nossos filhos são nossas joias preciosas, né? E a gente está aqui, nós estamos aqui nesse mundo com uma missão de cuidar deles, de prover o melhor para eles, né? Então, eu fico muito grata, Rosélia, por você ter vindo aqui, por ter compartilhado com a galera aqui essas dicas que você deu. Foram muito importantes. Depois que acabar a live, eu sei que a gente teve alguns momentos complicados aqui de conexão, né? Teve alguns picotes, teve alguns momentos de eco, mas eu sempre faço uma coisa e vou continuar fazendo, então fica de presente para vocês aí. Toda live, no final da live, eu faço um resumão com as melhores sacadas, com as principais partes do que foram falado, com a essência das dicas da live. Esse resumão eu coloco num PDF e eu entrego lá no meu canal do Telegram. Então, quem quiser... Valéria, eu cheguei no final, eu entrei no início, eu não consegui assistir a live inteira, ou eu não entendi o que foi falado direito porque estava picotando, estava ruim. Estava mesmo, a gente entende isso, infelizmente é uma tecnologia que está fugindo da nossa alçada de solução, né? Porque infelizmente e felizmente, mas nesse momento está tendo uma superlotação de lives e as empresas, elas estão tendo desafios aí para poder lidar com esse boom que aconteceu na internet por conta da quarentena. A galera se isolou fisicamente, mas a gente está aqui no mundo online, então estamos colhendo aí alguns bugs das redes sociais e, como prometido, eu vou liberar para vocês lá no meu canal do Telegram o resumão dessa live. No resumão dessa live vai ter lá também um contato da Rosélia. Então, se você quiser saber mais sobre o que ela tem a oferecer para o teu filho aí, você pode procurar ela, tá? Ela é especialista em crianças agitadas, inquietas, que deixam as mães enlouquecidas de cabelo em pé, assim, tipo eu.
E eu vou fazer esse resumão e vou mandar para vocês, Rosélia. Muito obrigada pela tua experiência, pela tua contribuição, pela sua participação. Tem mais alguma dica que você queira dar em especial para a gente poder encerrar? Antes da gente encerrar, tem algum recado extra que você queira dar para a galera aqui? Quando você falou sobre a educação, né, que a responsabilidade agora que a gente conhece, né, eu quero que a galera faça, né, os presentes, faça uma reflexão sobre o tipo de os relacionamentos atuais, né? Que criança nós deixamos? Que os nossos pais, os nossos avós deixaram? Homens que matam, homens que machucam, que maltratam, que são grosseiros, e mulheres que sofrem relacionamentos abusivos, entende? Então, é essa reflexão que nós temos que fazer. Qual é a criança? Que tipo de ser humano eu quero deixar para o mundo? Qual é o adulto que eu quero que o meu filho se torne? Qual é o adulto que eu quero? Ótimo, Valéria, não tem melhor. Então, gratidão imensa pela oportunidade, né? E todo dia de manhã eu faço lives lá, podem encher o saco às 9 da manhã, estou lá com essa disposição, né? Com ânimo muito grande, com entusiasmo, porque eu amo o que eu faço, tá? Então, eu deixo, né, meu abraço, né, e boa noite serena, né? Tá bom a todas vocês. Gratidão imensa. Eu que agradeço, muito obrigada aí pela sua participação. Depois eu vou fazer o resuminho, coloco lá, você que entrou depois, vai rolar resumo da live com os melhores momentos, então se você não assistiu, não preocupa que você vai pegar lá o PDF com os melhores momentos. Para isso, só precisa entrar no meu canal do Telegram, você acessa aqui no link da minha bio, tem lá, link da bio, tem lá canal Telegram. Entra lá que eu vou postar ainda essa semana lá o resumão dessa live. Combinado? Tchau. Meu amor, muito obrigada. Beijo grande para você. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gratidão. Gratidão.